Para nós artistas, uma coisa que é indispensável, além do repertório, é a referência. Mas mais importante que isso é a gente poder se reconhecer com quem a gente está se inspirando, quem é que está motivando as nossas histórias. A pluralidade conta muito na hora da gente se ver naqueles materiais, quem é que escreveu, quem é que está propagando aquelas ideias. E é justamente essa necessidade que desencadeia a referência e a referência cultural. E hoje, para a gente trocar uma ideia sobre isso, eu pedi para a Mística se transformar num dos maiores quadrinistas aqui para a gente discutir sobre isso, mas depois da vinheta, bora aí. E aí, salve, rapa, eu tô aqui com o Daniel Cesarte, eu vou deixar ele se apresentar, porque esse cara tem um currículo gigante, é magistral. Então, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que o Sean falou a mesma coisa, a gente sempre fala a mesma coisa. Mas eu sou Daniel Cesarte, eu sou ilustrador e quadrinista, sou militante dos direitos iguais e equidade na cultura e nas artes, principalmente nos quadrinhos. Sou lá de Salvador, Bahia, nascido e criado. E sou um dos autores de Estados Unidos da África, uma das metades do Cuscuz Surpresa e um dos autores do Signo Ancestral, que vai ser lançado semana que vem em Salvador. Quando a gente fala de Estados Unidos da África, dá um negocinho, porque pô, é nossa infância vista ali, cara. E eu já vou emendar já com uma pergunta. Hoje eu vou começar com uma pergunta. Pro desenho, quem é que foi a sua primeira referência, assim, de ver que aquilo poderia ser uma profissão? Rapaz, assim, eu queria desenhar desde pequeno, né? Mas, como toda família alguns anos atrás, todas as famílias falavam assim, mas você vai desenhar, mas você vai trabalhar com o quê? E tal. Então, eu queria dizer que foi Maurício de Souza, porque eu aprendi a ler com Maurício de Souza, mas o primeiro quadrinho que eu ganhei, que tem emoldurado hoje, foi Homem-Aranha 112 de Abril, e foi o Todd McFarlane. Nossa, velho. Mas ali você aprendeu que, tipo, pô, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso, eu reconheci que isso aqui é um trampo. Será? Sim, sim. E tem uma coisa assim, né? A gente via muito quadrinho padrão, assim. Turma da Mônica, ela tem um estilo próprio e tal. Eu sempre quis quebrar um pouco de barreiras. E quando eu vi Todd McFarlane, eu ficava assim, pô, você não precisa fazer uma fisionomia, um movimento totalmente fidedigno à realidade se você quiser usar aquilo como fins narrativos. Então, o McFarlane, ele, pô, aquela perna do Homem-Aranha, provavelmente o Homem-Aranha precisa fazer um pilates hoje, deve ter alguma tendinite, alguma coisa, porque ele não dá para se movimentar. Mas aquilo me ensinou muito e tal. Não que eu faça excessos de fisionomia, de não sei o quê, mas aquilo foram as coisas que... E como boa parte dos quadrinistas brasileiros, eu cresci lendo quadrinhos americanos e eu ficava assim, pô, queria fazer isso aqui, queria fazer isso. Foi só depois de um tempo, você falou de referências, que eu comecei a olhar para a minha ancestralidade, para minhas raízes. O que é que eu quero contar de verdade? Quais são as histórias que eu quero botar no papel? Aí veio. Isso é legal. Uma coisa que eu sempre conto aqui é como eu comecei também, que passei na banca, peguei uma revista do Hulk, que pra mim era um quadrinho, mas não era uma revista Wizard que tinha a entrevista do Mike Deodato. Aí eu falei, puta, é uma entrevista, mano, o que eu vou fazer com isso aqui? Só que eu era criancinha e tal, eu comecei a ler ele falando sobre, fui escolhido pra fazer o Hulk, eu gosto do personagem, blá blá, uso tal técnica, vai ser um prazer fazer. E aí foi aí que me deu um tiro de, pô, eu já desenho, eu era criancinha, então tipo, eu já desenho, mas eu posso transformar isso em profissão. Quadrinhos pagam a gente pra fazer aquilo. Sim. Só que é aquilo que você falou, a família fala, não dá futuro, vai estudar, vai fazer outra coisa, tenha isso como um hobby, como um segundo plano, uma coisa assim. Então, e pra mim é curioso porque eu sou do Rio Grande do Sul, e eu peguei referência do cara, pô, do Nordeste, né? Paraíba, né? Então, e aí, hoje, inclusive, ele é uma das minhas referências de traço hoje. Eu gosto muito da arte dele, gosto muito do que ele faz, como ele conta essas histórias. Então, a importância do cultural, eu acho que pra mim ela tem um significado muito, muito nosso, sabe? Ver que tem um brasileiro lá desenhando, pra mim é sensacional. Aí, referências de traço nos Estados Unidos da África. Pô, a forma como o Deodato, já tem alguns anos que ele começou a fazer isso. Ele faz o layout de página, diagramação. Ele desenhou o Thanos. Caramba, a forma como ele diagrama aquelas páginas, aquilo foi uma das principais referências que eu uso para fazer meus layouts nos Estados Unidos da África. Depois tem uma outra pessoa de João, eu acho que ele é de Fortaleza, na verdade, que é o Geraldo Borges. Eu sou muito fã do Geraldo Borges. Geraldo Borges, ele tinha um traço, teve uma época que todo mundo na DC tinha o mesmo traço parecido com o do Ivan Reis. Antes era Dan Jurgens, né? Todo mundo desenhava igual, aí tinha os clones do Dan Jurgens, que era Tom Grummett, Paul Petelier e tal, mas depois de um tempo virou Ivan Reis, e aí todo mundo tinha um traço meio parecido.
E aí eu escutei uma história, eu quero muito perguntar para ele isso um dia. Ele foi fazer algum teste e tal, e alguém falou assim, seu traço tá muito parecido e tal. E aí, pô, ele já estava trabalhando no mercado, já tinha alguns anos, e aí falaram isso para ele ficou meio para baixo assim, ele começou a se reinventar, estudar, e aí ele tem um traço hoje que ele faz um trabalho de chiaro escuro, caramba, e aí é outra referência que eu tenho nos Estados Unidos da África. Eu acho que a gente pode levar para um outro lado, que é justamente sobre a questão do respeito, né, que a gente tenta homenagear, você falou já um pouco, que é homenagear outros autores nas obras e tal. Hoje, quem que é uma das suas maiores referências aqui no Brasil? Rapaz, então, eu falei sobre isso outro dia, mas assim, eu sou apaixonado por Jefferson Costa e por Regi. Excelente. Bem, me perguntaram outro dia assim, qual quadrinho que você levaria para uma... Não foi nem para uma ilha deserta, mas qual é o quadrinho que você acha que é uma referência? E, para mim, Roseira, Medalha e Engenho, ele tem uma coisa assim... Eu acho que o Jefferson ele consegue pegar isso da ancestralidade, porque a ancestralidade, como Pecadores mostra, não é uma coisa que é só do passado. O pessoal fica muito preso nesse negócio de ancestral é antigo. Não, a ancestralidade vai de trás para frente e é contínuo e tal. Então, eu acho que a gente tem que referenciar pessoas que estão vivas também, a gente tem que lembrar de quem se foi, com respeito e com tudo. Flávio Colim, para mim, porra, sal da terra. Mas eu acho que Jeff faz um trabalho hoje. Roseira, Medalha e Engenho, ele fala sobre ligações, sobre consanguíneo, sobre... Nem todo parentesco é consanguíneo, né? E ele trata aquilo e, pô, isso passa no Nordeste. Nossa. Pô, e aí você chega quando eles lançam, quando nasce a autoestima, que eu acho que é um pé na porta de como a gente tem que se impor às vezes, né? Sim. A gente vai ficar para baixo, a gente vai ficar quebrado, mas a gente não vai baixar a cabeça, não. A gente vai meter o pé na porta e vai mostrar, chorando ou não, que a gente não tem que ser tratado menos. E aí eles são minhas referências em escrita e traço. Sim. E, pô, Jeff vai fazer o Super-Homem. Nossa, cara. E aí eu falo, ele tava me contando sobre o Super-Homem, ele me falou sobre a questão de referência que ele queria botar, que ele não conseguiu porque a gente, querendo ou não, para trabalhar para uma editora grande como a DC, você precisa ter autorização dos parentes vivos de pessoas que você quer referenciar. Sim. E ele tinha uma referência muito... Eu não vou falar porque isso aí deixa ele falar. Mas ele tinha uma referência foda, de cultura preta. E aí a resposta só veio quando o quadrinho estava impresso. Ele teve que tirar e eu fiquei... Caramba, Jeff, isso daí... E aí eu falei pra ele, rapaz, você fazer o Super-Homem... Já teve Batman o Mundo, Coringa o Mundo e tal, mas você fazer o Super-Homem o Mundo, você mostra, você traz para pessoas pretas e periféricas, pessoas nortistas, LGBT, que algum dia elas podem trabalhar com o personagem que elas queiram trabalhar. Essa foi uma referência boa, excelente. Eu falei desse quadrinho aqui já algumas vezes, indiquei para as pessoas e tal. Eu quero fazer uma Lanterna Verde um dia, eu já larguei, falei, um dia se eu puder fazer uma Lanterna Verde e tal, a gente já conversou sobre isso, né? Sim. Acho que o Lanterna Verde é um personagem, é um conceito muito bom, que foi mal aproveitado, porque... Anos 70, você escolhe uma pessoa branca, militar, heteronormativa, para poder ser o personagem que enfrenta grande medo? Não, a arma mais poderosa do universo, que é digna que escolhe o ser ideal do lugar, que é o que tem maior potencial de superar o medo. Pô, é uma pessoa branca. De onde que tiraram isso, cara? Porra, eu super faria um quadrinho sobre vários lanternas, assim, porque é muito difícil para todo mundo. Ia para um negro, ia para um imigrante, ia para uma pessoa trans e tal. Mas quem sabe um dia, né? O que tem agora, um pouco mais recente, 2018 pra cá, é o Geoffrey Throne escrevendo, eu também já falei desse quadrinho aqui, que ele ressignifica toda a história do John Stewart. Ele bebe um pouco lá da origem dele pra não desconfigurar muito, mas ele dá um significado pra aquele personagem. E aí que entra o que a gente tá falando, né? Da importância do referencial, o importante de ter os nossos escrevendo as nossas próprias histórias. Sim. Então você vê um homem preto, ele tem as preocupações dele, ele tem os ideais, ele tem os sonhos dele, ele tem as motivações dele pra aquilo. E ele recebeu o anel não foi porque o Guy estava hospitalizado, não é só um substituto. Ele foi escolhido pela arma mais poderosa do universo. E aí ele responde a ideia de que não é aleatoriamente. O John tinha uma ligação ancestral com tudo isso, porque foi ele que deu a ideia de criarem os Lanternas Verdes, os Mestres do Universo lá, os bichinhos azulzinhos lá, sabe? Sim, os Guardiões. Os Guardiões, isso. Isso é naquela fase do Estado Futuro, né? Naquelas edições que saiu aqui no meu...
que ele ficou super poderoso e tal. Não conte comigo depois não, porque eu comprei agora que você ficou fazendo propaganda. Você tá me quebrando, velho. Você fez a propaganda do aço, você fez a propaganda da Photon, aí fez Lanterna Verde. Eu já comprei isso tudo, aí tá lá na pilha. Agora do Cyborg que a gente falou. Opa, aí eu vou ter que pegar o Cyborg, porra. O Cyborg também tem uma parte dessa. Inclusive você falou das diversidades, né? O autor que tá escrevendo agora é um homem preto trans. E ele bota muito disso, né? Porque o Cyborg, ele é um corpo. Sim. Ele é um corpo que passou por um processo de transição para sobreviver, para ele rever quem ele é. E se aceitar como ele é parte fundamental da história dele. E aí tem o conflito com o pai, que não aceita como ele é. Pô, cara, é tão doido isso. Pô, velho. Não, e eu tava conversando sobre isso de corpos ontem, né? Eu e a Elu, a gente foi fechar uma parceria que chamaram a gente para fazer uma tirinha, e é uma loja de roupas e tal. E aí elas estavam me explicando, o nome da loja é Baiana. E aí elas estavam falando sobre como elas estão resgatando a ancestralidade, as raízes dela através das roupas, porque essas roupas que elas fazem são para múltiplos corpos. Não é para corpos padrões, é para você se sentir bem. E eu fiquei, pô, que massa esse conceito e tal. E aí eu me visto do jeito que eu me sinto bem. E aí tinha umas roupas lá, essa calça saia, vira um macacão. São roupas que você tem funcionalidade que eu falei, caramba, eu acho que eu sou meio cansado de usar só bermuda, camisa e chapéu e tal. Eu gosto de usar roupas que me façam me sentir. E, como eu tava falando outro dia, eu acho que a nossa arte vai além do papel, né? E a referência é disso também. Eu uso muita roupa de estilo afrofuturista. Eu venho de uma família de artesãs e costureiras, então a gente costura. Aí minhas referências vão além dos quadrinhos, né? Minha tia e vó, elas quebram as barreiras para me ajudar nas coisas. Pô, isso é tão legal, velho. A forma que você fala delas, assim, um carinho. E a roupa que você tá falando, assim, pô, ela tem um quê de afrofuturismo absurdo, né? Pô, é uma saia, é uma calça, aí transforma num macacão. Véi, vira um macacão. Eu vou viajar pro São João, já vai estar na minha mala. Isso aí podia ser, inclusive, entrar numa história de super-herói também. Pô, imagina um macacão que vira uma capa, um negócio diferente. Pô. Aí tem uma coisa, eu não gosto de desenhar corpos padrões nos quadrinhos dos Estados Unidos da África, eu fico variando e tal, porque, pô, é malhação, todo mundo tá sarado, não sei o quê. Não, a gente tem que desenhar os corpos que a gente vê na rua. Sempre me perguntam assim, para desenhar uma pessoa, você faz o esqueleto, aí são 9 cabeças, não sei o que. Eu falei, 9 cabeças como, velho? Você já viu que tem gente que um olho é mais torto que o outro, tem gente que a cara, o maxilar. Então, eu acho que isso é uma coisa legal para você pensar como base, mas não é uma regra. Você tem que quebrar isso. É aquilo que você falou do Todd McFarlane, né? Que tipo, ele trabalha na questão da anatomia do Homem-Aranha. Mas, pô, se a gente vai pegar a fisionomia, ele também trabalha a questão do rosto diferente. Sim, né? Ainda sim. que seja só para pessoas brancas, enfim, a gente traz para nós aqui. O Jefferson, o Jeff, ele tava me falando... Jeff é um miserável. O Jeff... Hoje eu tenho praticado desenhar com a mão esquerda. Porque aí ele foi me falar assim, eu falei, pô, como é que você faz 10 páginas num dia, velho? Pra mim eu faço uma página ou 2. Aí hoje em dia eu já desenho 4 páginas. Porque no último processo que eu tava fazendo, o cronograma estava errado, então eu tive que acelerar, né? E ele falou, eu desenho com as 2 mãos, eu sempre tive essa habilidade de usar as 2 mãos. Aí eu falei... mas como é que fica coeso? Ele, então, não sei se você já reparou que meus personagens, ele tem um visual, mas o nariz é totalmente diferente de quadro para quadro, eu falei. Caramba, é o conceito que passa, não precisa ser o visual igual. Ele tem uma aura de que você reconhece que é o mesmo personagem, mas ele não precisa estar exatamente igual. É uma coisa que me barrava muito de fazer história em quadrinhos. De quadro para quadro precisa ser exatamente o mesmo personagem, de perfil, de lado, de costa. E não precisa. Você cria uma narrativa. As próprias Tartaruga Ninja faz isso. Os primeiros não tem nem cor e nem uma coisa diferente do outro. É pelas armas. Mas se não tem as armas, quem é quem? Acho que a narrativa vem te contando quem é quem e tal. Então, tem um pouco disso também. E hoje elas são totalmente diferentes, né? Você vê que umas são mais cascudinhas, outras tem uma cara mais assim. O Rafael, se eu não me engano, ele já usa uma bandana que cobre a cabeça dele e tal. Saiu lá do Último Ronin, lá que o cara usa... Eu não li esse, não. Mas eu sei tudo o que acontece, sei qual é. Pegou spoiler? Porque, querendo ou não, no meio nerd a gente acaba pegando. Não tem como fugir. Eu lembro que em 2017, 2018, um pouquinho antes da pandemia, a pandemia deu uma bugada na minha memória. Eu fui mediar um bate-papo no Dia da Consciência Negra, lá no Rio Grande do Sul. Aí, primeira vez que eu tava vendo quadrinistas pretos do meu lado.
que era o Moreira, era o G. Mendes, o Carlos e a Mari Couto, que é a esposa do Carlos. Sim. E aí, pô, a primeira vez que eu tava vendo aquilo, eu falei, mano, esse lugar também é pra mim. E as pessoas meio que tiravam disso, sabe? Ah, pra você tem o personagem tal. Aí eu ia olhar o personagem tal, era escrito por uma pessoa branca. Eu ficava, mano, mas ele tem o visual, mas o diálogo dele não é o mesmo, a construção dele não é a mesma, ele não tem nada que diferencie ele de um personagem branco, por exemplo, sem ser a característica física, né? Então a estrutura que a gente precisa pensar para que esses personagens ganhem de fato uma representatividade é colocar mais da gente lá, né? Eu vi uma mesa com o Fábio Cabral outro dia e alguém perguntou pra ele assim, mas não tem racismo nos seus livros? Ele, pô, só tem gente preta. E tal, só tem preto, não tem branco no meu livro. Vai fazer como? Eu quero muito chegar em algum momento, provavelmente não vai ser os Estados Unidos da África, ele vai ter 3 volumes. Aí a gente vai fazer alguns spin-offs, mas eu quero ter algum que só seja uma utopia mesmo, preta, que só tenha gente preta lá e tal, e que não, o problema seja totalmente outro. Sim. A ameaça não é o racismo, não é o colonialismo, o imperialismo e tal. E eu acho que tem muito isso. Nos Estados Unidos da África a gente tenta fugir um pouco, mas não tem como, né? Quando tem dando spoiler para quem não leu, quando tem a mudança da sede da ONU dos Estados Unidos da América para os Estados Unidos da África, aí vem um supremacista branco, e aí tem uma parada que é... Tem um texto lá que é uma fala desse supremacista, que ele todo revoltado, vocês já roubaram o rock da gente, não sei o quê. Essa é uma fala real de uma pessoa que se sentiu na liberdade de chegar no direct de Sean e falar que a gente estava roubando a arte deles e tal. Então, a gente ainda traz a referência das pessoas ruins, né? Porque, infelizmente, a gente tem que mostrar que elas existem. Acho que Pecadores está aí para falar de onde que as coisas vieram, né? O rock, o blues, o jazz, a música, o encanto. De onde que vem tudo isso? Acho que você tem tanto para falar de Pecadores. Porra, velho. Eu já falei, velho, eu sou um militante de Pecadores, assim. E eu só conheço 2 pessoas que falaram, quer dizer, uma eu não conheço, mas eu ouvi falar. 2 pessoas que não gostaram. Teve um amigo meu, que esse meu amigo não gostou da Cor Púrpura. Ele deve estar vendo, não vou dizer o nome dele não, porque a gente trabalha junto aí. Mas ele viu errado. Mas ele falou que... E aí, Pecadores, velho? Ele é um escritor de terror. Ele... Divertido, né? Tem vampiros dançando. Eu falei, é isso que você pegou do filme? Vampiros dançando é o quê, velho? E aí tem um brother meu que ele tava ficando com um cara, e aí disse que o cara assistiu Pecadores e o cara não gostou. Falou assim, achei meio não sei o quê. Tanto que esse meu amigo meio que broxou com essa pessoa e parou de ficar. Eu falei... Mas fora isso, parece unânime, assim, todo mundo ficou impactado. Pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas amarelas, pessoas mortistas e tal. Sim. Eu fiquei, caramba... Não, Pecadores, ele traz ancestralidade em sua raiz em todos... Pô, a cena, pra quem não assistiu, vou dar spoiler, aí censura essa parte, se você não quiser ver, ou censura não, você pula pra frente. Pula pra frente, mas a cena da convergência da música, nossa, aquilo ali mostra pra gente que não que é passado, presente e futuro, que tudo se interliga, tudo se comunica. Aí tem o lance do Robert Johnson, né, o pessoal fala, tem a referência a Robert Johnson, pô, tem o Mississippi, tem o Pacto com o Diabo, tem você tentar ser o melhor naquilo que você sempre quis ser, porque pessoas brancas estão fazendo isso sem muita dificuldade e tal. Mas eu acho que vai mais além. Da 4ª vez que eu vi, eu reparei que a cena inicial, que é meio que feita em cordel, ela começa falando sobre os irlandeses. Uhum. Depois dos irlandeses, ela fala sobre os povos indígenas, e aí fala sobre os povos pretos. Aí eu fiquei, caralho, isso aqui é mais do que sobre os griots. Porque na minha cabeça, inicialmente, eram os griots, por quê? Nossas religiões, nossa religião de matriz africana, ela não tem escritos, ela não tem uma Bíblia, não tem um compêndio, um Alcorão, não. O que ela tem são os itãs, que é o que é passado de forma oral. E quem passa esses itãs são os griots e os babás. E isso vai sendo passado de geração em geração. Mas quando ele chega ali no começo, ele vai falar sobre como isso acontece na cultura irlandesa. E aí eu vi uma entrevista do Ryan Coogler falando sobre... na cultura irlandesa também tem um pouco disso, porque eles foram segregados e tal. Eu falei, caramba, velho, isso aqui não é só sobre uma cor. Isso aqui é sobre todo mundo que está sendo preterido, todo mundo que está sofrendo preconceito e tal. Todo mundo que foi tirado de sua casa por causa de uma religião, por causa de uma... Não, Pecadores... É uma coisa que se tornou tradicional, né? A colonização foi uma coisa, um instrumento que fudeu todo mundo. Que arrombou o mundo. E aí a gente vê as delimitações hoje. Israel e Gaza brigando lá, Palestina brigando por causa de espaço, por causa de religião, por causa de terra, sabe?
Sendo que a gente tá propagando a existência, cara, o direito de existir, de viver, Sim, de acreditar naquilo que você quer. Então o Pecadores, ele também fala sobre isso. Fala. O cara, quando ele quer ocupar aquele galpão, ele não quer só estar lá dentro, ele quer contaminar aquele lugar, ele quer colonizar aquele lugar. É uma metáfora pra tanta coisa que a gente... Assistir Pecadores uma vez é um pecado que eu cometi. Eu assisti uma vez só. Até hoje? Até hoje eu preciso rever, cara. Só que não dá tempo, não tem tempo. Eu vi 3 vezes no cinema, 4 vezes no cinema. E aí eu vi uma em casa já, porque já tá no streaming, né? Uhum. E aí... Mas eu tava falando com o Sean, falei, Sean, você tem que assistir isso aqui. Sean tá fazendo 1 milhão de coisas. Eu falei, você precisa tirar um tempo de sua vida. Porque a gente precisa assistir coisas também pra poder... Isso aqui é sala de aula. Aí eu apertei ele, levei ele pra ir pro cinema, parecendo que eu tô levando meus afilhados. Pega aqui, velho. Bora aqui, pagar um lanche, vou lhe pagar um lanche ali, bora assistir o filme. Véi, quando ele terminou, ele foi assistindo o filme e começou, ele... Tem a ver com o Drink no Inferno? Eu falei, assista o filme, assista o filme. Calma aí, cara. Ele, isso aqui é Robert De Niro. Eu falei, rapaz, assista o filme. Quando terminar a gente conversa. Aí terminou o filme, ele... E aí, a gente tá fazendo um quadrinho sobre a Revolta dos Malês. Eu falei, você vê, velho, o que é isso aí? E tem os Estados Unidos da África 2. E, pô, explodiu tanto a cabeça da gente, cara. Quando ele veio aqui, a gente falou disso. Aí ele, pera, eu não assisti o filme. Eu falei, mano, a gente tinha tanto pra falar disso. Eu ia fazer essa mesma ligação que você fez, né? De outras pessoas, a oralidade, contar esse tipo de histórias e a gente, como artistas, como quadrinistas, botar isso no quadrinho para que seja repassado. Sim. Então a gente transforma a arte. Antes de Pecadores, eu tinha lido Raiz Amarga, que é do David Walker. Eu não lembro o nome do quadrinho. Sanford Green. Isso, pô, sim. Me salvou. É mais um quadrinho que você me fez comprar, porque você indicou pra alguém, aí alguém falou, eu falei, porra... Você leu? Então, tô na metade. Tá. Tô na metade. E eu não vou te dar spoiler, então, mas ele bebe muito dessa coisa do Pecadores, né? 1920 se passa, tem um clube de blues também, e eles estão tocando, tal, felizão, eles estão comemorando a existência, a vida. Tipo, deixa os problemas de lado, eu não quero falar sobre racismo, eu quero falar sobre o que está acontecendo no mundo agora, eu quero viver, quero tocar minha música. Só que em determinado momento a gente vê que aquele mundo tá, tipo, pós-apocalíptico já, né, pelo passado. Sim. E tal. As pessoas da clã viraram zumbis, viraram monstros e tal, e eles são uma família que combate aquilo. E aí tem a questão da ancestralidade de fazer chás e ervas que curam, que salvam essas pessoas. Então, tipo, é tão legal de ver isso, cara. A referência, quando eu fui no cinema ver Pecadores, eu falei, tem Raiz Amarga aí, hein? Vai ter um negócio ali... Tem a cena que ele vai ver a N. Pô, que atriz. Todo filme e série que eu vejo com ela é bom. E aí ela vai fazer, ela pega o patuá dele, vai fazer um negócio, e aí ela fala axé. Até a fonética é igual. Eu falei, pô, axé... Aí eu me arrepiei tudo. A cena da convergência eu chorei, eu fiquei chorando assim, eu fiquei, caralho, isso aqui é lindo. Acho que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida, assim. E no final, quando ele tira a proteção também. Pô, quando ele tira a proteção, e aí tem vários símbolos, porque é cheio de símbolos esse filme. E aí ele tira a proteção e ele tem um outro colar, que é o mesmo colar que o irmão usa, porque eles representam os ibejes. E aí ele prende o colar do irmão na arma, e aí ele vai lá fuzilar a clã com o colar, e ele tá com o dele, tá com o outro na arma. Caramba, velho. Às vezes a gente só quer ver um cara matando nazistas, né? O gosto é esse. Porque eles já tentaram de tudo, né? Não, Quando ele foi comprar o galpão, ele deu dinheiro pro cara, mesmo sabendo que não era pra fazer aquilo. Ele só queria o lugar pra viver, celebrar e tal. E o cara era da clã, ele ia batendo outro dia lá. Então, tipo, foi Isso que você tá me falando agora do personagem dos Estados Unidos da África. Eu vou dar um breve spoiler. Tem que ter um saco de pancada, né? Tem que ter alguma coisa pra gente descarregar. A gente precisa bater em alguém. E era isso. Era o que ele precisava naquele momento. Então o filme contou a história dele, fez todas as analogias possíveis, fez a cena do batismo lá no lago. E o que faltava era isso. Pô, deixa eu descarregar minha arma, deixa eu descarregar o que o meu irmão queria dizer. É quase que nem o Racionais fala, né? Minha palavra vale um tiro e eu tenho muita munição. Pega a referência, vem daí. Eu costumo falar nas aulas que eu cresci querendo fazer quadrinho de super-herói. E aí, quando eu comecei a me entender como gente, como pessoa periférica, como pessoa preta, eu comecei a querer, pô, já tem muito quadrinho de super-herói, já tem muita gente contando história de gente que voa, que não sei o quê, mas não tem muita gente contando as histórias de quem sai aqui na rua para comprar o pão e não volta para casa e tal, como é a minha quebrada, como é a sua quebrada. Eu quero ver essas histórias que o Chico costuma dizer que ele gosta de quadrinho com sotaque, mas não é o sotaque de falar, é o quadrinho com a identidade daquele lugar e tal. Então, boa parte dos meus quadrinhos, tirando os Estados Unidos da África, apesar de que tem muitos elementos da minha terra, mas
a maioria dos meus quadrinhos são autobiográficos, né? Eu fiz o Cuscuz Surpresa, a gente fala sobre as duas culturas que eu faço com o Elô. Então, eu falo um pouco de Salvador e a gente faz o contraponto falando um pouco de São Paulo. Então, a gente tenta traçar paralelos. Aí eu lancei um Paralelos, que se chama Paralelos, que aí ele fala sobre minha relação com a dança. Meu primeiro projeto que eu passei em edital se chama Dança em Quadrinhos, porque eu amo dançar. Mas há um tempo atrás, todo mundo ficava assim, você dança estranho, você dança feio, não sei o quê. E eu não conseguia pegar minhas referências de dança. E aí eu tenho um amigo que ele é mestre em dança, e ele me falou, a gente estava bebendo um dia, ele me falou isso, ele falou, eu tinha emprestado os quadrinhos para ele, esses autores você me emprestou, ele começou a citar os autores assim, cada um desenha de um jeito, né? Cada um tem um traço. Esse traço é o que você identifica, por mais que ele mude, é a identidade de traço. Quando você se mexe, mesmo que você esteja dançando, todo mundo estiver dançando, segura o tchan, cada um mexe o corpo de um jeito próprio, mesmo fazendo a mesma coreografia. É a identidade corporal. Pô, legal. E aí isso traçou um paralelo. Isso levou a gente a escrever um edital, que a gente fez o Dança em Quadrinhos, que a gente mostra as similaridades entre desenho e dança, e a gente traz como pano de fundo na história a mitologia dos orixás. Aí eu fiz um quadrinho para contar sobre isso, né, que saiu no projeto Quadro a Quadro do Sesc. Saiu em maio, que é o mês internacional da dança. E aí, mas vem totalmente carregado de minhas referências de casa, assim. A história se passa na Lapinha, o bairro onde eu moro, onde é celebrado o 2 de julho, que pra gente é a verdadeira independência do Brasil, porque por mais que tenha tido o grito do Ipiranga lá e tal, a independência só terminou no 2 de julho, um ano e pouco depois lá na Bahia. Então, vai ter até um evento aqui de quadrinhos, o pessoal, 2 de julho, não sei o que, não. 2 de julho é em casa, 2 de julho é celebrando junto com os meus, é o lugar onde todo mundo tá igual lá, todo mundo tá feliz, cultivando aquele dia, celebrando aquele dia. Então, eu sempre falo assim, eu quero contar as histórias de minha casa, eu quero trazer a referência das pessoas de lá, das pessoas que me inspiram, mas hoje eu costumo falar, você quer fazer quadrinho de super-herói, quer fazer quadrinho de terror, quer fazer quadrinho de ficção? Faça, mas o elemento chave, que é o que a Marvel usa, o que a Pecadores usa, é pega o elemento fantástico e joga numa coisa do seu dia a dia e tal. Pô, um filme de terror numa situação que você pega um buzu, uma situação de terror, deve ser uma parada... É o cotidiano, né? O Will Eisner mesmo fazia isso, de contar a história da nossa vivência. Acordar de manhã, tomar um café, sair na rua, aí acontece alguma coisa, aí vem o plot da história de te contar aquilo. E uma das minhas histórias é sobre isso, que eu tô desenvolvendo tem uns bons anos já. Só que eu fico no receio de lançar porque eu não sei pra onde ela vai. Ela é um pouco autobiográfica também, fala sobre um menino que cresceu na minha cidade. Por incrível que pareça, ele luta boxe também. Ele passou por tudo aquilo e aí ele saiu do trabalho dele, tomou um ataque da polícia e a polícia confundiu ele com outro menino. E aí ele foge, ele precisa correr, ele precisa sobreviver no meio do tiroteio e tudo mais, e ele entra numa casa abandonada, que tem lá realmente. E nessa casa abandonada tinha uma senhora indígena. E ela conta pra ele a história de Caxias do Sul. Ela fala, pô, isso aqui a gente tá vivendo como se fosse imigração italiana, como se os italianos fizessem essa cidade e tal. Mas nunca foi assim, não foi sempre assim. E aí ela começa a contar pra ele e ele começa a viver aquilo no dia a dia. E eu tô transformando isso em... Já tem quantas páginas desenhadas? Tá com uns 12 páginas desenhadas e 20 e poucas escritas. Eu não lembro quantas tem escritas. Só que eu não consigo dar sequência porque eu não sei pra onde ela vai. Eu não sei como encaixar ela, ou volume, ou coisa assim. Porque eu preciso que ela tenha pelo menos um sentido, nem que seja pra mim, sabe? Só que como eu saí da minha cidade, eu não tô mais naquele lugar, eu não consigo mais viver aquilo lá. Eu tô em outra realidade, eu tô conhecendo outras pessoas, eu tô vendo pessoas muito mais parecidas comigo, que entendem o que eu significo, que entendem, por exemplo, o meu cabelo, sabe? Às vezes eu ia nos eventos lá, eu tinha um personagem preto desenhado, as pessoas, quem é esse? Como é esse, cara? Eu tenho que explicar quem que é. Aqui, o cara vem com uma informação além de que nem eu sabia. Esse cara foi desenhado tal por tal, fulano. Eu fico, mano, aqui eu tô em casa. Então eu não consigo mais emular o sentimento que eu sentia quando tava lá. Eu acho que até a parte que eu escrevi e desenhei é quando eu tava lá, sabe? Tá. Então tem uma coisa que me trava aí, cara. Eu não sei pra onde ir agora. Pô, mas assim, eu acho massa isso, eu acho massa. Eu quero ler. Uma coisa que eu fico falando o tempo todo, e o Monge Han postou um vídeo muito bom outro dia sobre isso. A gente nunca vai estar pronto. Não existe. Tá pronto é um lugar que a gente nunca vai chegar. A gente vai estar sempre caminhando, mas é essa caminhada que transforma a gente e tal. E eu acho que fazer arte é isso.
dá cara a tapa. Eu acho que você pode... Por que você não posta online? Eu postei as 4 primeiras páginas. Vai largando para ver o que é que... A partir do feedback, você constrói o final. Mas eu acho que você pode fazer um final a partir da pessoa de que você é hoje, voltando para aquele lugar e tal. E Tia Coisa começa com os jovens enfrentando aquele negócio, tem a parada lá, pá, dá uma merda, eles vão embora, e aí a história só desenvolve anos depois, quando eles têm que voltar a encarar. Porra! Eu falo isso porque eu acho que todo mundo tem algum quadrinho, todo mundo que trabalha com quadrinhos tem algum quadrinho na gaveta que nunca lançou e nunca mostrou a ninguém, que sempre fica... E eu tenho uns 4 lá. Tem um que se chama Depois da Última, que vai começar a sair no 2 de julho. É uma metáfora sobre um calote que eu tomei lá em Salvador. Nossa. E tal. Foi uma época que eu tava para começar a viver o sonho de viver de quadrinhos. Eu ia abrir um estúdio e aí eu perdi todo o dinheiro que eu tinha. E aí, mas tem dragões, tem um bocado de coisa assim. Aí vai começar a sair 2 de julho. Só que tem uma outra história. Eu passei por uma situação bem pesada de familiar, assim. A gente teve que enfrentar um parente violento que ameaçava minha família. Aí rolou Maria da Penha, rolou justiça. Foi muito pesado isso. Foi uma guerra e tal. E foi uma coisa que existia há muitos anos. E eu meio que fiz o ponto final disso quando eu me entendi como uma pessoa adulta e que eu não podia viver naquilo. Nem minhas mães, nem meus pais, meus irmãos e tal. Então, eu fiquei aquele luto da guerra, do pós-guerra. Assim, eu precisava de um lugar para me recuperar. E minha avó, ela tem uma casa numa ilha lá chamada Salina das Margaridas. Todo mundo vai no verão. É aquela coisa de ilha litorânea. Todo mundo vai no verão para beber, festa. No inverno não vai ninguém. E foi basicamente nesse período, assim, eu tinha saído de um namoro e tal, também não era muito legal. E eu falei, eu preciso de um lugar para me curar e tal. Eu vou pro inverno, pra ilha, porque não tem ninguém lá, e eu vou poder... Eu fui para desenhar Depois da Última e me curar, né? E aí, no que eu cheguei lá, eu falei, vou fazer um diário ilustrado. E eu comecei a fazer um diário ilustrado da produção do Depois da Última. Só que aí eu comecei a botar, quando chegou lá, eu comecei a falar sobre como era o quintal da casa, as folhas. E aí eu comecei a conversar com as pessoas de lá que eu já conhecia, comecei a entender as raízes do lugar, como é que aquela cidade surgiu. Aí eu comecei a escrever sobre como minha avó conheceu aquele lugar, que foi depois que ela perdeu meu avô num acidente de carro, e ela precisava de um lugar, e ela foi para lá. E aí eu comecei a botar como minha avó conheceu meu novo avô e tal. Aí eu comecei a falar sobre a origem de minha família, e aí nisso vem minha origem, como é que eu fui feito lá e tal. E aí pronto, não tem um final ainda. Sim, mas o processo veio. Depois da Última, eu fui para desenhar, eu fiz 2 páginas. Esse quadrinho se chama Inverno Tropical, e aí ele tem 78. E ele que deslanchou. Ele tá lá na gaveta, o Depois da Última eu já terminei hoje. Uhum. Em algum momento eu não achei ainda o final, tô igual a você, assim. Mas eu meio que vejo isso, talvez eu voltando lá em Salinas hoje e ver como é que eu enxergo a cidade hoje, depois de eu ter conhecido ela de novo em 2018, e aí eu ver o que é que pode acontecer e tal. Isso é muito maneiro, cara. Isso deve sair ano que vem. A referência do lugar. O lugar tá te contando a história. Como é que você construiu aquilo, e tem o imaginário. Né? Pô, e cidade... Salinas é uma cidade pequena, assim, é um município grande, assim, mas é uma cidade pequena e litorânea. Ela é meio que continente, meio que ilha e continente e tal. É uma parada muito louca aquele lugar. E aí tem umas histórias que... Eu comecei a fazer uns capítulos pequenos, que aí tem uma história que é o último grande roubo de galinhas. E aí, velho, os caras foram roubar galinha. E, pô, aí virou um capítulo só, porque tinha um cara bêbado que eles pra roubar a galinha, ele tem que matar a galinha e botar no saco. Aí, não, Shaolin, ele tinha uma técnica. Shaolin era um cara de lá. Disse que ele quebrava o pescoço da galinha com 3 dedos assim. Eu ficava, caramba, isso aqui vai virar uma história. E tal. É super errado, mas eu tenho que contar sobre como isso aconteceu nessa ilha. E aí um deles roubou a roupa da polícia, de um PM que tava no varal, pra poder passar pelas blitz, não sei o quê. Isso aconteceu de verdade. Isso aconteceu de verdade. Aí eu peguei várias histórias. Aí tinha um negócio que sempre que, em 1950 e pouco, quando chegava o resultado da loteria, lá não era ligado ao continente, né? Tudo era mato fechado e tal. Ou vinha por barco. Mas o resultado eles queriam saber na hora. Então vinha por pombo correio. Nossa. Quando o pessoal escutava barulho de pássaro, porque não tinha muita zoada naquela época, todo mundo ia pra Praça Central pra... Qual é o resultado da cena, da loteria, não sei o que. Caramba. Aí isso também entrou no livro e tal. Cara, isso é muito legal, velho. Aí vai sair. Cara, eu fiquei muito curioso pra ler isso, velho. Eu tô curioso pra ler seu quadrinho. Não, mas você tá jogando pra mim. A gente pode se ajudar nisso, eu posso te ajudar nesse processo. Vamos fazer isso. Cara, essa sua história foi um excelente encerramento pra gente. Tá batendo tempo já, então a gente vai dar uma encerrada. Eu acho que eu quero você aqui de novo e aí com o Sean também, pra gente trocar uma ideia um pouco mais ampla, fazer
um apanhado de assuntos aqui, porque agora ele assistiu Pecadores, a gente pode trocar mais ideia. A gente tem que falar de Candyman, porque ele fez eu assistir também. Assisti, pô, explodiu a minha cabeça. Então a gente tem muita coisa pra trocar. E, cara, a gente tá fazendo um slasher, né? Vocês têm que apresentar o slasher. Sean, ele é meio resistente a assistir coisas que ele considera ruim. Eu falei, velho, tudo que é ruim, ele tem alguma coisa ali que foi mal trabalhada, que a gente pode pegar e ressignificar. Porque os filmes de slasher são ruins até vir em Pânico. E sim. Candyman. O Candyman novo, e eu falei, a gente vai assistir um bocado de filme ruim, Sexta-feira 13 em Nova York e tal, e a gente vai fazer um slasher com letramento racial. Pô, genial. Eu acho que tem o Blackening também, né, que eu citei pra ele, você já viu? Ah, eu já vi o Blackening. Então, ele faz uma sátira disso tudo, né? E parte da mesma ideia, provavelmente. Pô, foi um prazerzaço de ter aqui, cara. Eu amei seu cara cheio de referência e agora é uma inspiração pra mim. Pô, velho. A gente se conheceu na CCXP ano passado, né? Sim. Conheci o seu trabalho por cima, assim, e tal, aí veio os Estados Unidos da África, um amigo me recomendou, falou, pô, você tem que conhecer esse quadrinho aí. Eu bati o olho no nome e falei, é isso que eu preciso. Porque eu amo super-heróis, é uma analogia que eles fazem. Eles contam uma história de fantasia, mas tem muita coisa por trás, até chegar nos superpoderes, né? E quando eu vi vocês dois fazendo isso, eu falei, pô, eu tô me vendo nesse quadrinho. Então, o que vocês fizeram foi sensacional. Então, mano, uma vez mais, brigadão pela presença. E é isso. Gente, se vocês gostaram, deixem nos comentários aí, deem indicações de outros materiais também. Procurem o perfil. Como é que é o seu perfil no Instagram? @Daniel Cesarte, com T mudo. Instagram, Tumblr, TikTok, tudo é a mesma coisa. Todas as redes é a mesma coisa. As suas obras também, qual que você mais indica pro pessoal? Os Estados Unidos da África é o meu carro-chefe, depois Cuscuz Surpresa. Eu lancei paralelos no Instagram, por enquanto é pelo Instagram, tá no Instagram meu e do Sesc Pompeia. Ano que vem eu vou poder imprimir, vai ter um capítulo extra, porque vai ter uma historinha de Sean, né? Porque Sean assistiu esse espetáculo na época. Mas o melhor trabalho que eu tô fazendo é o próximo, que é depois da última, que sai 2 de julho Vou botar em todas as redes, que eu quero democratizar mesmo. Aí quem sabe no final do ano eu imprimo. Pô, excelente. Acompanhem o perfil do Dani. Agradeço a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de seguir Perifacom, acessar o YouTube, os nossos canais aqui, todos vão estar todos na tela e até a próxima. Nós.